Amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, vamos caminhar um pouquinho mais no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a sementeira, meus irmãos, de toda a Bíblia. Você vai ver o fruto e a realidade no Novo Testamento. Mas você começa com Gênesis e você vai ver o desenrolar da semente de Gênesis. Se tem no Pentateuco todo o desenrolar de Gênesis e depois da época dos profetas, dos reis e assim por dentro, chegando até Cristo. E nós temos todo o fundamento da palavra de Deus como sementeira de Gênesis. Nós temos o fundamento do homem, da criação, o fundamento que Deus fez o homem mais semelhança dele, foi Deus que criou todas as coisas. Nós temos o fundamento do pecado do homem, o que aconteceu, e ali surge o pecado, Gênesis 3, e de acordo com o pecado você vê as consequências, Caim já matando Abel, porque é uma perseguição daqueles que vão a Cristo através da expiação única de Jesus, e isso dividiu toda a humanidade, aqueles que chegam até Deus através do sangue de Jesus, a cruz como central, e aquele que a cruz não é central, é uma divisão no mundo todo. Nós vemos a divisão lá quando Jesus estava ali morrendo naquela cruz, ali a gente vê a divisão, onde Cristo é central, os dois pecadores, começa com uma conversa dizendo, livre de nós, mas depois ele olha e vê, a cruz de Cristo é o meu remédio. E ele volta para Jesus e diz, olha, nós somos pecadores. Aí ele nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está dizendo? Esse é o reino. Esse é o Messias. Ele veio salvar pecadores. Jesus imediatamente disse, hoje estarás comigo no reino. Ali você vê duas divisões. Desde Gênesis, você vai caminhar toda a Bíblia, você vai ver dois povos. O povo que agrada a Deus, que coloca a Deus como centro, Cristo como centro, e o povo que coloca a Deus como secundário. Cristo não é o centro, Cristo é secundário. E nós temos aí todas as religiões. As religiões que tentam chegar a Deus por um sacrifício do homem. Vão meditar, vão fazer yoga, vão meditar, meditação. E nós vamos olhar para nós mesmos e nós vamos nos aprimorar. E então, a pessoa tentando chegar a Deus. Todas as religiões têm sacrifício. Todas. Mas é o homem tentando chegar a Deus. Só o cristianismo verdadeiro tem Deus descendo, sacrificando para salvar o homem. Só. Não existe mais nenhuma religião. Porque é impossível o homem chegar a Deus se não houver um intermediário. É impossível chegar a Deus sem o acesso que é através do sangue precioso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então a gente vê ali a sementeira, desde o pecado, Deus criou, o homem caiu, Deus já coloca ali o acesso a Deus. Como é que nós podemos chegar até Deus? Ele tira a roupagem de Adão e Eva, coloca a roupagem de Deus, a justiça de Deus é colocada ali, porque o homem não pode ser aceito diante de Deus, a não ser através da justiça de Cristo, porque a nossa justiça, o que nós tentamos fazer para agradar a Deus por nós mesmos, a Bíblia diz que essa justiça não passa de trapo de imundícia. A única justiça que aplaca ele Deus, que Deus aceita, é a justiça do seu Filho. Ele é a nossa justiça, diz a palavra do Senhor. Por isso, ele se fez por nós santificação, redenção, sabedoria e... Santificação, redenção, sabedoria... 1 Coríntios 1:30. Não vamos ofender a Bíblia. Ele vos tornou da parte de Deus. Ele diz, mas sois dele, em Cristo Jesus. Por que nós somos dele? Porque nós somos comprados. Comprado em quem? Em Cristo Jesus. E ele diz assim, por qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Você vai ter a carne, o
homem se tornou carnal, capítulo 6 de Gênesis, e 10:11 entra o mundo. Que tudo é centralizado para tentar chegar a Deus com seus próprios méritos. Mas o homem é glorificado. Quando o homem tenta chegar a Deus e diz assim: olha, eu me converti, preste atenção, eu me converti, você nunca se converteu. Foi Deus, pela sua imensa graça, que veio buscar você. E foi Deus, pela sua imensa graça, que pegou você e levou até o Filho. E o Filho incluiu você naquela morte e devolveu você com uma nova vida como Filho de Deus. É Deus, a origem de tudo é Deus, a fonte de tudo é Deus, nunca é do homem. Então nós vemos esse caminhar e nós vemos, amados irmãos, que não tem outro jeito. Aquele que nasceu, chegou até Deus, foi aceito diante de Deus, ele vai caminhar com Deus. Aí nós vemos Enoque. Enoque fala de duas realidades. O caminhar de Deus nos faz parecido com ele. E um dia Deus vai arrebatar a igreja. Essa igreja é parecida com ele. Amém. Caminha mais um pouco, quer dizer, tem um julgamento. Quem está dentro da arca, quem está fora da arca. E você vê que a fé é que dirigiu todas essas pessoas. Porque essa palavrinha fé é impossível agradar a Deus sem fé. Não é fé na fé, é fé no que a palavra de Deus diz. Eu só posso chegar a Deus através do sangue, eu creio. Eu só posso andar com Deus através da fé. Eu só posso estar dentro da arca, construir a arca, dentro do modelo de Deus para ser salvo através da fé. E por isso você vê ali duas humanidades. As 7 pessoas lá dentro e fora, tudo perdeu. A condenação. E a partir daí você vê que Noé vai levantar o quê? Um altar. Então a primeira vez que essa palavra começa na Bíblia, está aí. O altar. Por que Noé levantou o altar? E foi aroma agradável a Deus. Celebração. Agradecimento. Louvor. Adoração. Porque Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do seu amor. Por isso você vai ver que a vida de Abraão é uma vida de altar. E altar tem duas conotações. O altar, o primeiro altar que tem no tabernáculo, era de bronze. Deus estava julgando você. Ali é o holocausto. Tudo para Deus. Mas tem uma consagração. Então Deus se revela a nós e nós nos consagramos. Isso, amados irmãos, é uma resposta a nós, àquilo que Deus fez e àquilo que Deus é. E nós vamos entrar justo nessa colocação de Abraão, e nós vamos ver 11 visitações que Deus fez a Abraão. E nessa conotação, que cada um deles agora vai trazer o quê? Aqueles princípios que nós estudamos em Abel, Enoque e Noé, esses princípios agora vai trazer uma realidade espiritual para nós, através de 4 homens. A realidade do crescimento espiritual, a realidade de como é que nós podemos ser a imagem e semelhança de Jesus, trazendo essa realidade, começando em Abraão, depois nós vamos ver no seu filho Isaac, Jacó e José. Cada um tem 4 características, 4 coisas. O que chama atenção na vida de Abraão são 4 altares. O que chama atenção na vida de Isaac, amados irmãos, são 4 sonhos, são 4 poços. O que chama atenção na vida de Jacó, que é muito parecido conosco, são 4 testemunhos. Ele levantou o quê? Ele levantou uma pedra. Uma coluna deles. Coluna que fala o testemunho. 1 Timóteo 1,15 vai dizer assim: o que é a igreja do Deus vivo? Baluarte e coluna da verdade. É um testemunho. Quando você vai para a vida de José, ele teve 4 sonhos. Mas olha a vida de José. Um homem parecido com o caráter de Jesus. Então você vê cada um deles trazendo uma realidade para mim e para você. E nós vamos entrar hoje no capítulo 11 de
de Gênesis, a primeira aparição, não é no capítulo 12. Por quê, irmãos? Porque nós temos que buscar lá no Novo Testamento o discurso aqui. Discurso de Estevão no Novo Testamento, capítulo 7, nós já vamos ver o que ele diz para nos ajudar muito, e trazendo respostas. Você tem que ler o Velho Testamento à luz do Novo, senão você vai ter dificuldade. Então ele traz, por quê? E aqui nós vemos a nossa história. A nossa história é a história de estar aonde? Nas trevas. A nossa história é a história de nós estarmos servindo deuses. A história de Abraão, da sua família, ele é fabricadores e servidores de deuses. Diz a história que teria mais ou menos 1.200 deuses. Então eles levantavam, faziam uma vela diante dos deuses. Mas quando Abraão foi confrontado com o sol da justiça, apagou a vela. Quando nós somos confrontados com a luz, e Deus diz, haja luz, apagou a vela. Tudo que o homem, ele tenta servir, é uma vela. Mas o que Deus faz, ele é a luz da justiça, acabou com a vela. Por isso que ele vai dizer, justo essa colocação aqui, em Atos, através de Estevão. Estevão, olha só, irmãos, eu falo para os irmãos, a gente insiste nisso. Aquela palavra de Jesus, errais na conhecência da Escritura por Deus, irmãos, isso é mais atual do que nunca. Porque o povo de Deus não estuda a Bíblia. Aí que? Entra em caminho errado, faz a coisa errada, ouve coisa que é errada, o que tem mais hoje é engano. E as pessoas são enganadas. Porque não conhece. Se você não conhece o dólar verdadeiro, você não vai conhecer o falso. O dólar verdadeiro está aqui, é a Bíblia, nós temos. Comer a Bíblia. Amar a palavra de Deus. Então começa lá no capítulo 11, no final, e ele vai explicar aqui. Então se pega Estevão, ele faz, desde Abraão, ele traz toda a história. Até Cristo. Ele conhecia o Velho Testamento. Ele diz assim, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Preste atenção, e isso você não vai encontrar no capítulo 12, você vai encontrar no capítulo 11 de Gênesis, vamos lá. Antes de ir para Harã, eles estavam na terra de Ur, Mesopotâmia. Vamos lá? 11, diz assim, finalzinho lá. Capítulo 11, 27. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abrão e a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu pai, do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá e seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamou-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Harã, que foi para pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou, presta atenção, Deus apareceu na terra de Ur, Mesopotâmia, e chamou quem? Apareceu a Abrão. Ele não apareceu, a glória de Deus se manifestou, não para seu pai, e nem para o seu sobrinho. Mas olha a atitude, quando Deus nos chama, nós trazemos muitas afeições que faz com que a graça, a misericórdia de Deus demore em nossas vidas, atrase a bênção de Deus em nossas vidas. E nós vamos ver isso aqui, amados irmãos, que uma das grandes dificuldades hoje é a própria família. É a própria família. E nós vamos ver isso no Novo Testamento. Porque Mateus 10, Lucas 14, Jesus vai falar sobre isso. Então ele vai dizer aqui, o que aconteceu? Ele sai e diz assim, olha só. Tomou Harã, quem tomou?
Arã tomou, terá, aliás, que essa palavra terá quer dizer demora. Terá quer dizer demora. O que ele fez? Ele pegou Abrão, seu filho, Eló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Sim, amados irmãos, mas presta atenção aqui. Foram até Arã, onde ficaram. Por que ficou em Arã? Não é para ir para Canaã? Mas quem é que estava tomando a rédea? O pai de Abraão. E Deus chamou quem? Abraão. Irmãos, aqui esteira lições. Quem é que está tomando a rédea do seu lar? O chamado de Deus? Ou suas afeições? O que toma conta? O que dirige o nosso lar? O chamado de Deus? Como marido? Autoridade, como profeta, sacerdote e rei, ou as nossas afeições? Deus chamou Abraão, e Deus foi o quê? Separando Abraão das suas afeições. Você pode ver que eles foram para, eles não foram para Canaã, porque o chamado foi para Abraão, mas quem tomou a direção foi o pai de O chamado é para você, meu irmão, minha irmã. Não deixe que sua esposa, seu marido e seus filhos tomem a direção. Não pode. É uma inversão da ordem de Deus. E toda inversão da ordem de Deus, você ofende a mente, o pensamento, o propósito, a vontade e o nome do Senhor. E o que Deus vai fazer? Deus vai começar a separar. Quem que morre primeiro? Quem estava na frente. O pai, aqui, e havendo terá, que é demora, vivido 250 anos ao todo, morreu em Arã. 205 anos, morreu em Arã. Ele não entrou, porque Deus não chamou ele. Deus chamou quem? Abraão. E mesmo assim você vai ver e agora que Deus vai falar novamente, e aqui, amados irmãos, é a primeira coisa que é o chamado de Arã, na terra de Ur, para uma outra terra, e foi isso que Deus nos chamou. Deus nos transportou do reino das trevas, aonde Abraão estava, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Canaã, que para nós fala das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Nós não temos uma Canaã celestial. Por mais que tenha um hino que fala sobre isso, nós estamos indo para Canaã celestial. Amados irmãos, o irmão que escreveu, não tem julgamento, porque o irmão cria assim. Mas presta atenção, não existe Canaã celestial. O que existe é Jerusalém celestial. Canaã tem inimigos. Tem 7 inimigos dentro de Canaã. Então Canaã, amados irmãos, é as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus através do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Então faz essa aí, é o chamado de Abraão, está aí. E Deus nos chamou para quê, amados irmãos? E aí que está. Você pega Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículos 6 e 7. Amados irmãos, estudar a Bíblia é para quem ama a palavra de Deus. Quando a gente fala, vamos estudar a Bíblia, dificilmente as pessoas querem ouvir. É muito demorado, sabe? Mas fica 1 hora, 2 horas, 3 horas na televisão, na internet, um monte de coisa. Mas ouvir 1 hora da palavra de Deus, não quer ouvir. Não quer ouvir. Ele diz assim, Gênesis 1:6, e cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Para quem Deus chamou? Para ser dele. O que Deus chamou Abraão? Para ser dele. E agora, a segunda parte. E a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, separados,
Então, primeiro, para ser dele, nós temos que passar pela cruz. Pela cruz. Então, o que é? É nós em Cristo, morrendo naquela cruz. Santificação é Cristo em nós. Esperança da glória é Cristo em vós. Você não pode ter Cristo em você se primeiro você não estar em Cristo, na morte inclusiva com Cristo e na ressurreição de Cristo através do Pentecostes. Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo vem morar em nós. Agora é Cristo em nós, esperança da glória. Por isso você vai ver, tem que ter primeiro em Cristo, na morte e ressurreição. Depois Cristo em nós, Pentecostes. A todos como ouviram o Evangelho, creram nele, Deus foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então cuidado com essas colocações, irmãos. A gente respeita. Tenho vários irmãos pentecostais. A gente respeita. A gente tem colocações que não são bíblicas, né? Vai perguntar para você, você tem o Espírito Santo? Você fala em língua? Então você não tem o Espírito Santo, tá, irmão? Isso não é bíblico, né? Se nós formos ver, então João Batista nunca falou em línguas, coitado. Já nasceu cheio do Espírito Santo. Ah, você fala assim, mas não havia Pentecostes ainda. Mas leia as cartas. O foco das cartas. Ele vai falar sobre isso aonde, irmãos? Não sobre cheio do Espírito Santo. Vai falar para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto que tinha todos os dons, era cheio de dons. Mas cadê o dom do Espírito Santo, que é Cristo? Cadê, irmãos? Qual é o foco? Então presta atenção, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, ansiar, buscar estar cheio do Espírito Santo, isso é verdade, devemos ter. Agora cuidado, irmãos. Ele pega para os hebreus, os judeus, capítulo 2, depois ele vai pegar para quem? Os irmãos seguidores de João. Porque lá eles não tinham ouvido falar ainda. Ali desce o Espírito Santo. Então você vê que muitas vezes nós estamos confundindo. Tem irmãos preciosos que falam, explicam, e falam, irmãos, presta atenção, irmãos. A igreja que tinha mais os dons é a igreja que mais foi censurada aqui antes de Apocalipse. Não estou dizendo que não tem os dons são em Deus e Deus, mas o dom é para a edificação do corpo de Cristo. E você só edifica o corpo de Cristo se Cristo é central. Se o caráter de Cristo está formado em nós. Isso são parentes. Então, irmãos, ele sai de lá e vai. Então, Deus o chamou para ser dele e para ser santo. Agora, no capítulo 12, você vai ver a segunda aparição. Então, a primeira aparição não aparece aqui. Você tem que ler lá em Atos 7. Agora, a segunda aparição. E pode ver que quando Deus chamou, isso presta atenção, isso tem que ter uma tônica. Deus chamou o homem. Ele chamou, por exemplo, um homem, salvou ele, tirou das trevas. Mas, irmãos, não existe nenhuma feição nesse mundo que deve substituir. Chamou a mulher, nenhuma feição deve substituir a prioridade que é Cristo. Nenhuma. Deus vai separar. O pai dele morreu. Aí Deus vai aparecer segunda vez. E eles estão ainda em Arã. Não entraram em Canaã. Olha aqui, versículo 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, presta atenção, sai da tua terra. Que terra que ele está, irmãos? Terra das trevas, Mesopotâmia. E vai o quê? Da tua parentela, presta atenção, e da casa do teu pai, para a casa do seu pai. Está saindo da casa do pai para a casa de Deus. Por isso que você vai ver logo aqui, Betel, a casa de Deus. E você vai ter essa realidade da casa de Deus que nós vamos estudar no capítulo 28, quando vamos falar de Jacó. Então você não quer dizer que Deus está dizendo menospreze a sua família, largue. Não, irmãos, não confunda entre a prioridade
prioridade que está em Cristo e a prioridade da família, se fica a prioridade que está em Cristo. E se você tem a prioridade que é Cristo, sua família é abençoada. É fácil resolver isso aí, irmãos. Pergunta prática. A minha mulher não quer congregar. Vai você. Deus não chamou você? Meu marido não quer congregar. Vai você. Porque congregar está acima da vontade do seu marido. Porque a vontade de Deus é a principal. Você está vendo, irmãos? Quando nós invertemos, quem é que está ditando? Ali era o pai. O pai teve que morrer. Aí Deus vai aparecer a segunda vez para Abraão. E ele vai dizer justo isso daí. Então, aonde que ele está? Em Harã ainda. Ele está em Harã ainda. E Deus vai dizer para ele, olha, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Essa terra que te mostrarei é Canaã. Ele está lá ainda. Deus aparece a segunda vez na vida dele. Por quê? Os laços, presta atenção, os dois aspectos essenciais da cruz é a base da nossa adoração, irmãos, que é a base do discipulado. Jesus chama você para ser discípulo, um aprendiz. E o aprendiz de Jesus vai ter que estar sendo separado de muita coisa que ainda nos apega. São afeições naturais. Não são erradas, mas são afeições naturais. Quando a afeição natural toma o lugar da afeição a Cristo, nós estamos invertendo. Deus não aceita isso aí. E Deus teve que ir separando na vida de Abraão. E a gente vê a caminhada, Harã, certo? E os impedimentos familiares. Eles estavam lá em Harã, mas tinha impedimentos familiares. Quantas vezes? Nós temos impedimentos familiares. Eu sei, uma hora ou outra, isso acontece, não tem nada de mal. Mas, meu irmão, você já prestou atenção, quando alguém vai fazer aniversário, põe na hora do culto? Você já prestou atenção? Vai ter um encontro familiar. Que hora? Na hora do culto. Você já pensou quando você está em casa, de repente entra alguém na sua casa? Na hora do culto. Impedimentos. Prestem atenção, irmãos. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava brincando. Servir ao Senhor, amados irmãos, Ele é a nossa prioridade. Não são as pessoas. As pessoas são consequências. Você sabe o que a pessoa vai ver? Sabe o que as pessoas vão ver? Nossa, chegou bom, aguarde um minutinho aqui, eu vou para o culto de volta. Nossa, ele vai para o culto? A prioridade é o culto. Olha, você marcou esse aniversário da horário, olha, me desculpe, mas eu não vai dar para eu. Essa hora é agora no culto. Irmãos, quantas coisas são substitutos na nossa vida? Está substituindo a centralidade de Cristo. A fé é a força matriz da nossa alma. Fé. E quando Deus chamou Abraão, o que Abraão fez? Respondeu. E foi. Mas Abraão levou ainda Ló, que é o seu sobrinho. E Deus vai separar. Porque o chamado de Abraão, amados irmãos, é o chamado de Abraão. Se você for ver a genealogia todinha da Bíblia, 100 vai chegar até Cristo. Até Cristo. Filho Noé vai chegar até Cristo. E você vê a genealogia, ali vai pegar Abraão, Isaac, Jacó e vai indo. Até chegar a Cristo. Porque o foco de tudo é Cristo. Então, amados irmãos, o Evangelho da glória de Deus, bendito, ele simplesmente responde agora diante disso. Deus está separando ele, e Deus separa. De 1 a 3,
Então ele está em Harã, Deus manifesta para ele. Esta é a segunda vez que Deus vai falar com ele. E Deus faz essa promessa para ele. Você sai da tua terra para a minha terra, da tua parentela para a minha parentela. Você vai ser família de Deus. Ele faz essa colocação para ele. Vai dizer da casa do teu pai para a casa, eu sou seu pai. Você está vendo, irmãos? Agora você vê os laços da natureza impediram uma resposta plena de Abraão quando Deus chamou. Foi o capítulo 11. O que houve? Demora. Na nossa vida também, irmãos, muitas vezes a demora de seguir a Cristo, render-se a Cristo, consagrar a Cristo, porque tem laços familiares que estão segurando. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quantas vezes, irmãos e irmãos, a esposa fala assim, hoje eu não quero ir, não estou bem, não estou coisa, o marido fala, eu vou. Sua esposa não está doente. Não, minha esposa está doente em casa, já te deve acudir sua esposa. Não vai por quê? Porque você está mais preocupado com as afeições naturais do que a afeição a Deus. Nós estamos invertendo. Então ele pega a resposta plena de Deus a Abraão, ela demorou. Por causa dos impedimentos e afeições naturais. A chamada para Canaã, contudo, demora-se em Harã até que os laços da natureza sejam quebrados pela morte. Então o seu caminho para o lugar que Deus da glória o havia chamado começa. E Deus a segunda vez fala com ele. E isso é maravilhoso, irmãos. Então nós temos a primeira vez, Deus fala com Abraão na terra de Ur. É a primeira vez que Deus fala conosco. A Bíblia diz, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. A palavra de Deus diz que Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele apareceu a Ur, como apareceu a nós. Nós estávamos em trevas e cego, e o Deus da glória apareceu a nós. A palavra de Deus diz, João 1,14, amados irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós vimos sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ninguém vai a Deus, é Deus que vem a nós. Ninguém busca a Deus, é Deus que nos busca. Ninguém recebe a Jesus Cristo, se Deus não receber Ele através do sangue de Jesus naquela cruz. Ninguém nasce de novo, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, irmãos. Não inverte. O Evangelho de hoje ele quer inverter, porque coloca o homem em prioridade. Por isso coloca atrás uma peruca que eu estou aqui assim. Dê uma chance para Jesus. Coitado de Cristo, né? Dá uma chance para Jesus. Quem é o coitado aí? Está vendo como o Evangelho se perdeu, colocando o homem em primazia, não Deus. Então, a segunda aparição, vamos caminhar hoje, estou terminando, vou ficar até nessa aqui hoje. Segunda aparição, partiu, agora versículo 4, partiu, século 12, 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Está saindo de Harã. Presta atenção, a chamada e a resposta, tudo parte de Deus. Presta atenção. Aos 75 anos, Abraão vai sair de Harã. E ele continua, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquiridos, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Amados irmãos, se você for ler Números, tem 32 vezes parada, partida. Estações, tem 32 estações. Parar, partir. Parar, partir. E nós vamos ver que o Filho de Deus, o povo de Deus, ele tem que parar, consagrar e partir. Consagrar
homem deve andar de acordo com o que Deus se revelou. Deus se revela, está parado. Vai partir, vai andar. E sempre saindo do local superficial para um local profundo. Sempre saindo desse evangelho superficial por uma vida de intimidade mais profunda com Deus. Nós vamos ver através de Isaac, cavando poços. Mas olha que tremendo. Por que é que Deus tirou Abraão da terra de Ur? Para a revelação de Cristo, capítulo 22. E revelação do Espírito Santo e a igreja, capítulo 24. Mas, irmãos, a Bíblia toda vai falar de Cristo, do Espírito Santo e da igreja. E isso é a realidade lá para frente. Ele parte dali e ele vai até onde? Siquém. Primeira parada é a terceira revelação. Ele diz assim: partiram da terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Presta atenção. Desafio na caminhada cristã. Você vai sempre vai ter os inimigos interiores, o eu, o ego, essa lei do pecado que está em nós, e o mundo e Satanás. E na terra de Canaã tinha 7 inimigos. Por isso que você vai ver Efésios, capítulo 1, 2 e 3, as riquezas em Cristo, a posição nossa em Cristo. Quando você entra no 5, 6, 4, 5, 6, é como é que nós devemos andar. Mas se entra no 6, capítulo 10, olha, está no conflito. O inimigo está aí. E do mesmo jeito, irmãos. Agora, presta atenção, não foque no inimigo. Foque em Cristo. Havia essa guerra espiritual que tinha aqui no Brasil e tem até hoje, onde as pessoas reúnem para estudar Satanás no Evangelho. Perdendo tempo. Estude Cristo, mas saiba que Satanás está aí. Mas foque sua vida em Cristo. Submetei-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Revista toda a armadura de Deus para que você permaneça firme nesse mundo que jaz o maligno. Está vendo, irmão? Ele vai até Siquém, e aqui é o primeiro altar da revelação. Ele vai levantar um altar. Agora presta atenção, Siquém quer dizer ombro. Essas duas palavras que tem aqui, amados irmãos, maré, que está aparecendo ali, e Siquém, ele abre, vai até Siquém e Maré. Maré é o instrutor. E Siquém, ombro. Qual a revelação? Quem é o ombro? Ele está dizendo: Abraão, você tem que andar nos meus ombros. Eu sou a sua fortaleza. Nós vamos ver na frente que Abraão vai aprender isso, como eu e você. E você tem que andar no meu ombro. Qual o braço forte do Senhor? Cristo. Isaías 53. Quem creu no nosso Evangelho? Muita gente não está crendo hoje, dentro do meu Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo. E fora de Cristo, não é Evangelho. Eu sou evangélico. A pergunta devia ser: você conhece o Evangelho? Conhece Cristo? Nós vamos até Siquém, terra dos cananeus, e nós devemos estar nos ombros do Senhor, porque os inimigos estão aí. A nossa vitória é em Cristo Jesus. E fora de Cristo nós somos totalmente derrotados. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Mas preste atenção nos homens de Deus. Os homens de Deus, o braço forte do Senhor é Cristo. É a maior necessidade para poder, amados,
perseverar em sua obediência. É nos ombros de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,10: o Deus da graça há de aperfeiçoar, fortalecer, edificar você. Você pode ver Paulo dentro daquelas todas as revelações, capítulo 12 dele, 2 Coríntios. Deus falou: coloca um espinho na carne de você, deixa que Satanás coloque. Ele vai: Senhor, 3 vezes, Senhor, retira. Deus falou: não retira. Por quê? A minha graça te basta. Porque minha graça é salvadora, libertadora, transformadora e curadora. E o que vai a conclusão que vai tirar? Eu me glorio na minha fraqueza. Diante de tudo, dessa circunstância, eu espinho na carne, eu vi a minha fraqueza. Eu me glorio na minha fraqueza, porque o poder de Jesus é esse que me fortalece. O poder de Cristo, irmãos e irmãos. Tudo que leva à glória do homem em Cristo está lá. Olha, o grande pregador. Hoje vai ter um cantor maravilhoso. Vamos trazer um show aqui. O cara paga para alguém cantar. Diz que é adorar a Deus, irmãos. Isso é o mundo dentro da igreja. Começou o aprendizado. Aprendizado o quê? Viver de Deus. Nós vivemos 4 aspectos. Um deles, primeiro, viver de Deus. De que nós vivemos? Quer morremos, quer respiramos, somos de Deus. E viver de Deus. E é isso que Deus chama para essa vida de união com Cristo. Ele vai resumir aí em João 15, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Você deve viver de Deus. Não é viver das bênçãos de Deus, viver de Deus. Se você vive de Deus, as bênçãos Deus dá. Ele ama os seus filhos. Ele sustenta seus filhos. Ele cobre as necessidades do seu filho. Agora, meus irmãos, ele vai viver de Deus através da revelação do altar e tenda. São 2 conotações espirituais. O altar fala de Cristo, mas fala da consagração. Então Deus se revela e eu consagro. E eu pego a tenda. O que tinha Abraão? Um altar e uma tenda. O altar fala de vida de consagração. E a tenda? Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. Está lá em Hebreus 11. Você tem que ler Hebreus 11. Lá vai falar sobre todos esses homens. Nós somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é meu. Para enterrar a sua esposa, ele comprou um lugar. Ele não tinha. Josué diz assim, capítulo 23, 24, que é Abraão, ele andou deixa eu pôr lá, não esqueço, de Dan até Berseba. Ele percorreu todo Canaã. E aonde que vai culminar Abraão? Uma identificação com Deus. Abraão, Isaac como filho. Cruz. Está vendo, irmãos? Tudo leva para Cristo e tudo coloca a centralidade da cruz. Altar, sempre na Bíblia vai falar sobre a cruz e a consagração nossa na revelação da cruz em nossas vidas. Agora, qual é o propósito de Deus? Vivermos de Deus? É o segundo propósito que nós não vamos entrar, que nada mais é vivermos para Deus. Que essa revelação que tivemos aqui no capítulo 7, que nós temos aqui, ele caminha para quê?
Olha aqui que ele diz lá. E edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e passando dali para o monte do oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai, que é um monte de ruínas, terra do pecado, Ai, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. É o segundo altar. Presta atenção. Mas nós estamos na terceira visitação ainda. E olha o que ele diz aqui. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Negueb. E isso nós vamos parar aqui. E nós vamos ficar um pouquinho aqui. Para onde que está indo? Betel. Entre Betel e Ai. Deus está separando. Cidade da ruína do pecado. Betel é a casa de Deus. E aonde, meus irmãos, que nós vamos ver a casa de Deus? Gênesis 22. O próprio Cristo. E quando nós entrarmos em Jacó, capítulo 28, nós vamos estudar a casa de Deus. Então, irmãos, ele vai agora vivermos para Deus, que é a casa de Deus, que separa, mas nos restaura para Deus. E isso, nós não vamos entrar agora, porque nós vamos ver a primeira prova. Nós temos a segunda prova. A primeira prova são os cananeus. E o que ele fez diante dos cananeus? Amados irmãos, Siquém, nos ombros de Deus. Ele é a nossa força. E nós vamos ver que Deus vai falar no Gênesis 15. Eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. É nos ombros de Deus. Segunda prova, meus irmãos, a fome vai entrar. E nós vamos ver qual a atitude de Abraão. Esse homem que está começando a caminhar com Deus, ganhando a revelação de Deus, ele vai tomar atitude que nós muitas vezes tomamos. E nós vamos ver que Deus vai aparecer para ele no capítulo 13. E Deus vai falar com ele. Vai ser a segunda, a terceira. A primeira foi na terra de Ur. A glória de Deus apareceu ele. A segunda foi Arã. Sai dessa terra. E nós vamos ver mais para frente, amados irmãos, a aparição de Deus. E Deus vai fazendo o quê? Um caminhar, um crescimento espiritual, uma vida ascensional, que Deus anseia que nós, como seus filhos, nós ganhemos essa dimensão. Irmãos, vida de altar. Não há conformidade com Cristo sem consagração e enxergar que somos peregrinos em terra estranha, que não é o nosso lar. Não há vida, meus irmãos, conformada com Cristo, se nós não tivermos uma vida mais profunda, uma vida de intimidade. Poço fala de intimidade, de vida mais profunda. Se nós não formos um testemunho, coluna da igreja. Terceiro, meus irmãos, parecido com Jesus, a glória de Deus em nossas vidas. Deus está conduzindo todos os seus filhos à glória. Para quê? Para quando Ele vier, Ele será glorificado nos seus filhos. Para isso é a glória de Deus. Que Deus acrescente em nós mais e mais, irmãos. Não é um conhecimento. Você pode pegar N comentaristas espetaculares, muito melhor, mas estão dando princípios práticos, onde nós possamos enxergar a nossa vida, à luz da vida desses irmãos, e possamos avaliar, amados irmãos, a luz de Cristo, porque na tua luz eu vejo a luz. Na tua luz eu vejo a revelação, a iluminação de ver quem nós somos, aonde nós estamos. Nós somos chamados, amados irmãos, para viver de Deus. Mas também fomos chamados para viver para Deus. Fomos chamados para viver com Deus. E nós somos chamados para glorificar a Deus. Esse é o chamado que nós temos.
Graças e paz a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.